pessoal, sou Misael Reis, alegria? Eu sou Everton Alves e este é mais um episódio do Projeto Podcast. Neste episódio iremos falar de um assunto que é paixão nacional. Com tantos anos de existência e fazendo a alegria de tantas pessoas mundo afora, o futebol é um assunto que não poderíamos deixar de destacar no Projeto Podcast. Mesmo que você não for um amante deste esporte, continue nos ouvindo, pois a forma como iremos abordar o assunto será muito bacana. Então bora começar a falar sobre o assunto? Bora! O futebol não tem sua origem bem definida, pois existem registros históricos que mostram que desde a antiguidade diversas civilizações como chineses, romanos e gregos praticavam esportes similares com a bola ou algum objeto arredondado. Porém, considerando a semelhança com as regras atuais, é bem aceito quando se fala que o futebol surgiu na Inglaterra no século XIX, quando foram estabelecidas as primeiras regras do jogo. Com o passar do tempo, o esporte se popularizou no país até ser levado para todos os cantos do mundo. No Brasil, a bola, a regra e informações relacionadas ao futebol foram trazidas no final do século XIX pelo brasileiro Charles William Miller, vindo da Inglaterra, onde estudou e teve o primeiro contato com o futebol jogando em um time que existe até hoje, chamado Southampton. O time mais antigo do mundo é o Sheffield Football Club. Ele foi fundado em 24 de outubro de 1857 e existe até hoje, disputando as divisões mais baixas do futebol inglês. No Brasil, o time que ostenta o título de mais antigo do país é o Sport Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, que foi fundado em 19 de julho de 1900. Atualmente ele disputa divisões inferiores do Campeonato Gaúcho e está com sérios problemas financeiros. É bem triste ver como o tempo não tem sido gentil com os times mais antigos. Agora vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira. Todo mundo sabe, nossa seleção ostenta há muitos anos o status de maior campeão da Copa do Mundo, com 5 títulos. Participou de todas as edições e teve em um de seus jogos o maior público pagante da história do futebol. Isso são dados oficiais. Este feito ocorreu em 31 de agosto de 1969, no estádio do Maracanã, e reuniu 183.341 pagantes. O jogo foi entre Brasil e Paraguai, valendo pelas eliminatórias da Copa de 1970. O placar foi 1-0 para o Brasil, com gol de Pelé. Sem dados estatísticos oficiais, estima-se que a partida de futebol com o maior público da história foi a final da Copa do Mundo de 1950, com 200 mil pessoas se reunindo no Maracanã para ver a derrota da seleção brasileira por 2-1 contra o Uruguai. Eram tempos diferentes. Hoje, com a preocupação com a segurança e reformas para transformar o Maracanã em uma arena moderna, a lotação máxima foi reduzida para 78.838 pessoas. Um fato curioso dessa edição da Copa vem do fato da seleção da Índia ter se retirado da competição porque não conseguiram a permissão para jogarem descalços. Com uma história tão vencedora, pode-se dizer que a seleção brasileira possui um carrasco, a seleção da Noruega. Este é o único país que a seleção brasileira enfrentou e não ganhou. Foram 4 jogos até a gravação deste episódio, com 2 empates e 2 derrotas do Brasil. O torneio mais prestigiado do esporte, como um todo, é a Copa do Mundo. Não à toa estima-se que mais de 3,5 bilhões de pessoas, que é quase a metade do mundo, assistiram à última Copa. Mas ela começou em 1930, já teve 21 edições, os maiores campeões são Brasil com 5 títulos, Itália e Alemanha com 4 títulos cada. Seu maior artilheiro é o alemão Miroslav Klose com 16 gols realizados em 4 edições do torneio. Na Copa de 1970 foi quando os árbitros começaram a utilizar os cartões vermelho e amarelo. A decisão foi tomada após polêmica ocorrida na Copa de 1966 e a escolha das cores foram baseadas nas cores dos semáforos. Falando em Copa, você sabe do que é feito a bela taça da Copa do Mundo? Pesquisamos e descobrimos que em grande parte ela é composta por aproximadamente 5 kg de ouro 18 quilates posicionado sobre uma base com aproximadamente 1,7 kg do mineral malaquita. Para quem não sabe, o ouro 18 quilates é uma mistura homogênea que deve obrigatoriamente apresentar 75% de ouro. Além desse 75% de ouro, o ouro 18 quilates possui uma combinação de 12,5% de prata e 12,5% de cobre em sua composição. Números da camisa só foram implantados em 29 de abril de 1933, na final da Copa da Inglaterra, que foi disputada por Everton e Manchester City. O objetivo era identificar melhor os jogadores para evitar confusões na identificação de jogadores parecidos, aplicar punições e melhorar a elaboração de súmulas feitas no final da partida. Apesar de os torcedores a princípio não terem gostado por assimilarem os uniformes dos jogadores aos de presidiários, a Football Association da Inglaterra implantou a numeração em suas regras oficiais. Após 17 anos, a Copa de 1950, a numeração passou a ser obrigatória em todas as partidas. O recorde do jogador com mais gols na história foi por muitos anos do brasileiro chamado de Rei do Futebol, Pelé, com 767 gols.
Coincidentemente, no dia que começamos a escrever esse episódio, o português Cristiano Ronaldo, por 5 vezes foi premiado como o melhor jogador do mundo, superou o rei a marcar um hat-trick e atingir 770 gols na carreira. Esse número ainda deve aumentar muito, visto que ele possui 36 anos e deve jogar mais algumas temporadas em alto nível. Falando em idade, o jogador Kazuyoshi Miura é atualmente o jogador de futebol profissional mais velho em atividade. Hoje ele tem 54 anos e está jogando na liga japonesa pelo Yokohama FC. Ainda mais curioso é o fato do jogador ter sido revelado pelo Juventus da Moca em 1986 e jogou por importantes clubes brasileiros, como Santos, Palmeiras, Coritiba e CRB. Chegamos ao final de mais um episódio. Esperamos que tenhamos agregado conhecimento a você com as histórias que contamos sobre futebol. Ficamos felizes por nos ouvir. Se você gostou desse episódio, confira em seu agregador de podcast favorito outros episódios lançados e compartilhe o projeto podcast com seus amigos. Siga-nos no Instagram e Twitter e se inscreva em nosso canal do YouTube. Lembrando que no Twitter e no canal do YouTube sempre publicamos links relacionados ao tema de cada episódio para que você possa conhecer mais profundamente sobre o tema. Obrigado e até o próximo episódio.